A paz do Senhor Jesus, queridos alunos do CFO Online, aqui quem vos fala é o professor Paulo Fábio Tomás, da Escola Teológica Deus é Amor. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante dentro da teologia sistemática, que é a doutrina dos anjos. Peço que você já prepare aí a sua apostila, para nós estarmos relatando esse assunto muito interessante e que tem que ser visto com muita cautela, porque existem muitos falsos ensinamentos e até mesmo culto a anjos dentro das igrejas. Então é bem interessante que nós prestamos muita atenção para nós termos o real discernimento que nos dá a palavra de Deus, né? Então, nesta aula, nós vamos aprender a origem e a natureza e o caráter dos anjos, a classificação angelical, sua obra para com os homens, a origem da obra dos anjos caídos e a origem da obra de Satanás. Então, a aula de angelologia, ela inclui, além dos anjos, anjos de Deus, né, anjos eleitos, anjos caídos, que são considerados demônios, e o próprio Satanás, né? Tudo inclui porque a origem é a mesma. A origem são seres angelicais, né? Alguns que foram eleitos, que se tornaram fiéis a Deus, e outros que se rebelaram contra Deus e perderam a sua origem, né? De como Deus os criou. Então nós vamos dar continuidade, né? E aprendermos desse assunto tão interessante. Então eu peço que você abra a sua apostila aí na página 58 e nós já vamos estar falando sobre esse assunto, né? A definição de angelologia. Angelologia é o estudo da existência, natureza e ministério dos anjos. A Bíblia ensina a existência de anjos como seres espirituais poderosamente criados, né? Todos eles são criação de Deus, possuidores de juízo moral e altíssima inteligência, cujos principais serviços são adorar e servir somente a Deus. Eles não são uma raça, não possuem a capacidade de se reproduzirem, mas são uma companhia criada para ministrar aos herdeiros da salvação, que somos nós, né, que somos a igreja. Há duas classes de anjos, eleitos e caídos. Nós vamos dar detalhes a respeito dessas duas classificações. E ao homem é proibido adorar a ambos, né? Eu quero ler aqui um versículo que fala a respeito da adoração, né, de anjos, que é em Colossenses 2,18, o apóstolo Paulo fala dessa maneira: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, muitas pessoas sem o conhecimento da palavra de Deus, muitas pessoas que não se interessam em aprender a palavra de Deus, estão cultuando anjos na igreja, né? Recebendo visão de anjo, o anjo da prosperidade, o anjo da cura, o anjo com a bandeja na mão trazendo a vitória. Tudo isso são heresia, meus irmãos. Nós vamos ver a classificação dos anjos e o que eles podem fazer e não podem fazer. E também um detalhe importante, que eles só trabalham amando de Deus. Deus é o seu criador e seu dono. Tudo o que eles fazem é amando do Senhor e não de homens. Então é bem interessante nós entendermos isso e termos certeza de que estamos respaldados na palavra de Deus com respeito ao ensino dos anjos. A palavra em português anjo é a tradução da palavra hebraica malak.
encontrada no Antigo Testamento, e da palavra grega angelos, encontrada no Novo Testamento. Em ambos os casos, significam mensageiros, mensageiros de Deus. Então, Malach ou angelos, né, ambos em suas línguas, têm o mesmo significado. O significado é mensageiro de Deus. E agora, nós vamos estar vendo a natureza dos anjos, né? Então, nós vemos aí na apostila várias classificações. O que eu vou fazer? Não dá para ler todos os versículos. Por exemplo, a natureza dos anjos, eu vou estar escolhendo um somente e lendo o versículo para nós termos entendimento. Você está com a apostila nas mãos, você pode depois, minuciosamente, estar olhando os outros versículos, visualizando os outros versículos para ter entendimento. Mas a natureza dos anjos, anjos são seres pessoais, né? Nós vemos que na natureza deles, né, eles são espíritos, são imortais, eles têm inteligência, emoções, e eles são sem identificação sexual. Eu escolhi essa para estar lendo, né? Então, diz assim em Lucas, né? Diz assim: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos do céu, né? Que são assexuados, tá? Então, anjo é um ser espiritual. Ele não pode ter relacionamento com mulheres, né, com seres humanos. Lá em Gênesis 6, muitos falam, né, sobre anjos, né, que tiveram relacionamento com mulheres. Tá? Então, tudo isso é uma grande heresia, porque são seres espirituais e são assexuados. Eles se apresentam em forma masculina, geralmente, varões, né, vestidos de branco, mas, na verdade, eles são seres espirituais e seres assexuados. Isso já é um ponto importante para nós entendermos. Vamos dar sequência, falar agora sobre o caráter dos anjos. Né? Vamos ver aqui. Eles são sábios. A sua alta inteligência é vista por toda a Escritura à medida que eles falam com pessoas e cantam louvores a Deus. Apesar de não serem oniscientes, ou seja, não ser como Deus, né? Onisciência é um atributo de Deus. São mais inteligentes do que os homens. Tá? Então, eles são seres espirituais, são seres inteligentes, mas eles não têm os atributos de Deus, no caso aqui, a onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas. Por quê? Eles são criaturas de Deus, eles são menores que Deus. Eles são seres espirituais, mas não são divinos. A gente vê aqui que eles exercem juízo moral. Criados com a capacidade de saber e fazer o que é certo ou errado. Então, o anjo tem o livre-arbítrio de escolha também, como o ser humano. Vemos que alguns deles pecaram e caíram do seu estado original. Então, vamos agora falar dos anjos caídos, né? Que está aí em 2 Pedro 2,4. Por que eles se tornaram anjos caídos, né? Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para o juízo. Né? Depois nós vamos falar isso com mais clareza. Ou seja, foram anjos que aderiram à rebelião do querubim, né? De Satanás, né? O querubim que perdeu o seu estado de origem também por causa da rebelião. Ele e os anjos que estavam com eles se tornaram anjos caídos, porque caíram da sua posição original, né? E o estado deles agora estão no inferno, em abismo e trevas.
esses são considerados os anjos caídos, que aderiram à rebelião de Satanás. Depois nós vamos falar também dos anjos eleitos. Tá? Então aqui na nossa apostila fala que eles possuem emoções, são obedientes, reverentes, poderosos e santos. Né? Em Lucas 15, 10, nós vemos que o sentimento dele, as emoções dele, né? Fala que eles se alegram com o resgate de um pecador. Quando um pecador aceita a Cristo na igreja, né? Nós, como pregadores, nós falamos, agora está tendo festa no céu, porque os anjos estão se alegrando, e é uma grande verdade. Os anjos eleitos, os anjos de Deus, se alegram quando um pecador se arrepende. Vamos dar sequência na apostila. Agora, a classificação dos anjos, tá? A definição dos nomes e o que eles fazem, quais são os seus atributos. Vamos lá. Os querubins, em primeiro lugar. Querubim significa cobrir ou guardar. Essa classe de anjos guardou a entrada do jardim do Éden. E dito que o próprio Deus está entronizado entre os querubins, que viaja com os querubins em sua carruagem. Vamos ver aí esses querubins que guardaram ali o Éden depois do pecado de Adão e Eva. Né? Diz assim em Gênesis 3:24, a questão dos querubins. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o significado de querubim que nós vimos aqui é guardar. Então, uma função do querubim é estar de guarda, amando de Deus. Então, Adão e Eva comeram da árvore da ciência do bem e do mal, descobriram a nudez, perderam a sua inocência, foram expulsos por causa do pecado e agora eles não poderiam retornar ao jardim do Éden para comer a árvore da vida, a árvore da eternidade. Então o Senhor colocou ali querubins, guardas, para impedir a entrada de Adão e Eva. Então nós vemos aí a classificação, o querubim e qual a sua função. Vamos seguir agora, né, com outro tipo de anjo, outra qualidade de anjo, que são os serafins. Significa ardente em fogo. Né? A apostila diz que é mencionado somente em Isaías 6, 2 ao 7. Eles lideram o céu na adoração a Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui em Isaías 6:2, né, ali na visão do trono de Deus, Isaías, ele dá detalhe desses serafins que só aparecem aqui no livro do profeta Isaías. Serafins estavam por cima dele quem? Do trono de Deus, né? Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os seus pés e com 2 voavam, né? E estavam ali adorando a Deus diante do seu trono. Então, outra classe de anjos, os serafins, ardentes em fogo, estão prestando adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então, o diferencial, né? Nós vemos aí do querubim, do serafim. O próximo, o arcanjo, né? Nós vemos aqui que está no singular, o arcanjo, há somente um arcanjo. Guardião de Israel. O termo ocorre 2 vezes nas Escrituras, mas há outras referências para menos um arcanjo, Miguel. Ele é o único a ser chamado de arcanjo. Ele aparece comandando os seus próprios anjos e como príncipe do povo de Israel. Então nós vamos ver aqui
a respeito do arcanjo, né? Apocalipse 12, 7, que diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel e seus anjos, o arcanjo e seus anjos. Notem que ele comanda, ele tem uma hierarquia sobre os anjos, né? E também o dragão, que é Satanás, sobre os seus anjos, sobre os demônios, né? Então, o arcanjo, um só arcanjo, Miguel, o guardião de Israel. Né? E agora, outra classificação, que são os últimos, né? Os anjos eleitos, né? Que nós falamos dos anjos caídos e os anjos eleitos. São provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Né? Uma referência dos anjos eleitos está em 1 Timóteo 5:21, que diz assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então ele cita os anjos eleitos de Deus, os anjos que não aderiram à rebelião de Satanás, que foi o primeiro pecado contra Deus, bem antes da existência do ser humano na terra. Né? Satanás, ele pecou contra Deus, ou seja, o querubim criado por Deus pecou contra Deus. Depois nós vamos dar detalhes, né, do que aconteceu, e ele perdeu o seu estado de origem. E esses anjos eleitos não aderiram a essa rebelião. Por isso eles são chamados de eleitos. Há possibilidade de ter outra rebelião? A Bíblia não cita. Então nós temos a convicção que anjos eleitos, eles permanecem eleitos para toda a eternidade. E os caídos também, eles são caídos, não tem mais volta. Eles já estão condenados. Então, vamos continuar aqui na apostila. As obras realizadas por anjos, né? São várias as obras, a gente vai dar uma pinceladinha em algumas delas, né? Aqui eles adoram a Deus, prestam adoração e louvor, como foi no caso dos serafins, né? Anunciam as obras de Deus, no caso, o nascimento de Cristo, né? Que foi anunciado por um anjo eleito, que foi anunciado por Gabriel. E eles também ministram a Cristo, tá? E ministram aos servos de Cristo. E também ministram aos servos de Deus dentro deste trabalho. Eu ressaltei aqui, ministram aos servos de Deus, eu ressaltei aqui o Salmo 34, verso 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Então nós vemos que, né, os anjos, a serviço de Deus, eles atuam em nossa proteção. A proteção à igreja de Cristo, aqueles que temem a Deus. Né? Os anjos acampam ao redor, guardando o servo do Senhor. E a Bíblia fala também que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando nos tragar. Então nós vemos que nós temos essa proteção angelical ao nosso lado. Glória a Deus por isso, né, que Deus guarda aqueles fiéis a Ele. Então, dentro dessas obras dos anjos, vemos várias aí, você pode estar consultando a sua apostila, vendo os versículos e vendo também outros tipos de obras realizadas pelos anjos. Mudando um pouco de assunto, a origem de Satanás. Né? Nós vemos aqui na apostila que diz assim: a concepção popular de um diabo com chifres, pé de cabra, de aparência horrível, tem sua origem na mitologia pagã e não na Bíblia. Né? Nós sabemos que Satanás ele é um espírito, né? Ele foi um ser criado, um ser angelical, mas ele é um ser espiritual. De maneira nenhuma tem essa forma. De acordo com as Escrituras, o ser que hoje é chamado de Satanás
era originalmente Lúcifer, o que leva a luz, o mais glorioso dos anjos. Em Ezequiel 28, 15, que nós vamos ler. Mas ele orgulhosamente aspirou ser como o Altíssimo, ser igual a Deus. Lembra que ele é a criação de Deus, né? E foi precipitado para fora do céu, juntamente com um grupo de anjos. O próprio Jesus falou que ele viu Satanás cair como um raio do céu, né? Então ele foi precipitado. Então a questão aí, Ezequiel 28, 14, fala a origem de Satanás, né? Diz assim: tu eras querubim da guarda. Lembra o querubim? A função dele é guardar. Ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, por onde ele andava, as pedras brilhavam, né? Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então essa perfeição trouxe a soberba a este querubim, uma criação de Deus, a qual quis ser igual a Deus. Daí surgiu esta rebelião nos céus, né, a qual ele foi expulso. Então nós vamos ver agora a queda de Satanás. Na sua apostila está escrito aí: o eu é a natureza do pecado de Satanás. Agora nós vamos observar aí Isaías 14, do versículo 5 ao 15. Presta atenção na soberba desse querubim. Ele diz assim: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas, acima dos anjos. Eu me assentarei no monte da congregação, habitação de Deus no terceiro céu. Eu subirei acima das nuvens, a glória de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não é semelhante a coisa nenhuma, ele é a criação do Altíssimo. Satanás queria ser o possuidor dos céus e da terra. O seu pecado foi a soberba, né? Foi o eu. Nós sabemos que a soberba, ela precede o quê? A ruína. Então, ele se auto-exaltou, querendo ser maior do que Deus, porque ele era um querubim diferenciado, né? Era um querubim ungido. Então, tudo isso, todo esse esplendor trouxe orgulho para ele e trouxe esse eu, essa exaltação que precedeu a sua queda. Então nós vemos aí, né? Tem até um slide que mostra, aí, eu quero que depois vocês coloquem, um gatinho olhando num espelho e vendo um leão. Então nós vemos que é até engraçado. Foi exatamente o que aconteceu com Satanás. Ele era um ser criado, ele se olhava no espelho e se achava grande, até mesmo maior do que Deus. Ou seja, ele era um gatinho e via um leão, né? Mas Deus o colocou no seu lugar, expulsando ali do céu, né? Então, ali ele deixa de ser o querubim ungido e se torna o diabo, se torna Satanás. A natureza de Satanás, né? Meus queridos alunos, Satanás é um ser criado. Jamais podemos igualar o poder de Satanás com o poder do Criador, que é Deus. Muita gente iguala o poder do diabo com o poder de Deus. Deus é o Criador, é infinitamente mais poderoso do que... Deus tem todo o poder. O Satanás tem uma certa força. Então nós temos que colocar isso em mente, né? Que ele é um ser criado, é um ser espiritual, foi um querubim, um ser angelical mais elevado, mais diferenciado, né? Eu quero ler aí Efésios 6, do 11 ao 12, um ser espiritual. Aonde é a habitação de Satanás e seus demônios, né? Aqui fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Nós vemos uma hierarquia: principados, príncipes e as suas potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então nós vemos que Satanás, né, mesmo que uma parte de seres angelicais que foram lançados no abismo, no inferno, estão presos, Satanás e seus demônios estão atuando nas regiões celestiais, né? Na região atmosférica, aonde o ser humano habita. Porque nós sabemos que existem 3 céus, né? O apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado ao 3º céu. Se existe terceiro, existe o segundo e o primeiro. 3º céu, morada de Deus. 2º céu, as estrelas, o sol, os planetas. E o 1º céu é onde nós vivemos, né? Que fala contra as forças espirituais na região celestial. Ou seja, na região aonde o ser humano habita, aonde está o ar, o céu, o 1º céu, o céu atmosférico. Então, Satanás, ele está livre, atuando, né? A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Satanás, o príncipe e seus anjos, né? Os anjos caídos, que são as potestades. Então, Satanás está atuando para contra, né, o ser humano, levar o ser humano para o inferno. Então agora eu já passo para a página 60, continuando. A personalidade de Satanás, né, que diz assim: ele tem intelecto, tem emoções, tem arbítrio, é moralmente responsável, né? Então nós vemos que nós não podemos menosprezar a inteligência de Satanás, porque ele foi um ser criado por Deus, um querubim, um ser inteligente. Ele se perverteu, mas ele continua tendo intelecto, né? Diz assim, 2 Coríntios 11:3, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, né? Então, Satanás, ele usa a astúcia. O que é a astúcia? A astúcia é a habilidade para enganar. Então, o seu intelecto é voltado para o mal. E ele continua, como ele enganou Adão e Eva lá no paraíso, no Éden, ele continua enganando milhões e milhões de pessoas e levando, infelizmente, ao inferno, porque ele é um ser inteligente, ele tem intelecto. Muito menor, ou seja, do que a inteligência de Deus, que é superior a todas as coisas. E agora, as limitações de Satanás. Se ele tem limitações, ele não tem todo o poder como Deus tem. Deus é onipotente, tem todo o poder nos céus e na terra. Então, Satanás, ele tem limitações, né? Ele é uma criatura, ele foi criado por Deus, ele não é onipotente, ele pode ser resistível, né? Resistido pelos salvos, e Deus também colocou limitações. Nós vamos ver aí em Jó, né? Entender essa limitação que Deus colocou aí no poder de Satanás. Lá em Jó 1:12 diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, né? Então nós vemos que nesse confronto aí, né, que Deus permitiu de Satanás confrontar Jó, ele colocou aí limitações, até que você pode ir, daqui para frente você não vai. Por quê? Deus permite Satanás até mesmo, né, combater contra um servo de Deus, mas ele coloca limites, né? Ele não pode passar além disso, porque ele é um ser limitado. Nós temos que entender isso, né? Deus tem todo o poder, Satanás é limitado.
os principais nomes de Satanás, né? Então, nós vemos aí vários, né, nomes que é dado a ele. Por exemplo, Satanás, que é adversário, o diabo caluniador, a serpente, o enganador, o maligno. Eu quero ler em Apocalipse 12:9, né, que diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, né? Então fala a antiga serpente, o enganador, o diabo, Satanás, né? E com ele seus anjos, os anjos caídos que foram expulsos na rebelião. Então aqui existem vários nomes que é dado por Satanás, e você pode estar aí consultando na sua apostila. As atividades de Satanás, né? O que ele faz em relação a Deus? Ele se opõe ao plano de Deus em todas as áreas e por todos os meios possíveis. Ele tentou a Cristo, não poupou o próprio Cristo, possuiu o corpo de Judas para trair a Cristo. Em relação aos descrentes, né? Engana-os, obscurecendo as mentes, roubando a palavra em seus corações, né? Como está aí na parábola do semeador, diz assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, e tiras do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então essa é a atuação de Satanás, né? E agora em relação aos crentes, né? Tenta os crentes para mentirem, acusa e calunia os crentes, tenta derrotá-los através de demônios, né? Nós vemos aqui um versículo bíblico que fala a respeito desta luta, né, contra os crentes. Eu separei aqui, tenta impedir o trabalho dos salvos. Eu separei um versículo aqui, 1 Tessalonicenses 2,18, que ele tentou até parar o apóstolo Paulo. Diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então você vê a luta contra os crentes de realizarem a obra de Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo não foi poupado, né? Foi impedido de fazer a obra de Deus, e nós vemos que o próprio Satanás tentou a Jesus no deserto. Nós vemos, né, a astúcia e a arrogância desse ser maligno contra as pessoas. E a condenação de Satanás, né? Nós sabemos que ele é um ser derrotado, é um ser que tem um tempo de ação, mas o seu veredito já foi dado, né? Ele já é condenado. Então, ele foi expulso da sua posição original do céu, como nós lemos em Ezequiel, barrado totalmente do acesso ao céu, porque quando nós vemos Jó, ele estava diante de Deus ali no céu. Em Apocalipse 12, 7 ao 13, você pode ler que ele não tem mais acesso ao céu no Novo Testamento. Ele foi confinado no abismo por 1000 anos, ali no milênio, tá? E lançado para dentro do lago de fogo, né? Aí em Apocalipse 20, 10, que eu quero ler. Quando fala que Satanás foi lançado no lago de fogo, é o final total de Satanás, né? Ele não terá mais atuação. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, esse contexto de Apocalipse 20, 10, ele vai acontecer só depois do milênio, né? Quando, no começo do milênio, ele foi preso, no final do milênio, depois de 1000 anos, ele foi solto para ali ser derrotado
para todos sempre lançado no lago de fogo de enxofre, aonde já estavam o falso profeta e o anticristo. Somente aí Satanás vai parar de atuar. Então ele atua no nosso tempo, ele vai ser preso por um tempo e depois vai voltar a atuar, mas vai ser derrotado para todo o sempre. Né? Então nós vemos que ele já é um ser condenado, é um ser derrotado. Então aí o slide mostra, né, ele sendo expulso da posição original do céu. Barrado totalmente ao céu durante a 70ª semana de Daniel. Agora nós vamos falar sobre os demônios, né? Ou seja, os anjos caídos. Tá? Então aí na apostila agora, na página 60, no Antigo Testamento é usado o termo hebraico sar, que significa cabeludo. No Novo Testamento são utilizados os termos daimonion e daimon, que no contexto bíblico significa demônios. A sugestão que eles perderam a sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Alguns desses anjos foram lançados em abismos e estão acorrentados até o dia do julgamento. Alguns desses demônios permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Né? Então nós vemos aí o diferencial. Tá? Então, o caráter agora dos demônios. São imundos, obstinados, maldosos, violentos e perniciosos. Seus lugares prediletos são os ambientes mais sombrios da terra. Né? Caráter dos demônios. Então, aí em Marcos 5:4, descreve, né, a característica de uma pessoa endemoniada, que diz assim, né, Marcos 5:4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. No caso aí é o gadareno, né? E os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então ele vivia ali acorrentado em lugares sombrios, em cemitérios. Né? Então nós vemos como é o caráter dos demônios, como o demônio tira a imagem e semelhança do homem e coloca nessa condição. Nós vemos pessoas que Satanás usa a droga, a bebida, a prostituição, e nós vemos a vida dessas pessoas. Muitas das vezes perdem a família, estão nas ruas, estão com a vida totalmente derrotadas, né? Por causa de uma ação maligna. Por quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função, tanto do diabo quanto dos demônios. Então, a função do demônio é escravizar o ser humano, tirar ele da presença de Deus, tirar a imagem e semelhança de Deus dele e futuramente levá-lo para o inferno, para a perdição, para o lago de fogo de enxofre, aonde ele será lançado. Então, essa é a atuação do demônio e a natureza do demônio. Né? Então, aqui outro detalhe, né? A personalidade dos demônios. Né? Aqui cita algumas delas. Né? Nós vemos aqui que eles falam, são inteligentes, resistem e pedem reforço. Eu quero ler aqui Mateus 12:45, na questão de pedirem reforço, ou seja, eles são seres organizados também, têm estratégias, né? Diz assim Mateus 12:45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali no último estado daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, nesse contexto fala que quando o diabo é expulso de uma pessoa, depois ele vê a casa vazia. O que é a casa vazia?
sem a presença do Espírito Santo de Deus como habitação. Ele volta e traz consigo o reforço, é uma estratégia de Satanás para assim o estado daquela pessoa ser pior do que era antes, né? Então, a personalidade dos demônios, eles têm até estratégias, né? Por isso nós temos que vigiar. E agora vamos falar das influências demoníacas, né? Que a Bíblia relata e também está aqui na nossa apostila. A tentação, relata aqui. A obsessão, domínio demoníaco, resultado de entrega voluntária. A transição, luta em torno da posse do crente, né? Quando o crente resiste, é bem-sucedido. E a possessão. Vamos ficar atento, né, à questão da possessão. O que é a possessão? Né? A adição de uma personalidade. O crente salvo não pode ser possuído por demônios, pois o Espírito Santo e os demônios não poderão habitar no mesmo corpo. Né? Isso é muito interessante nós entendermos, porque se realmente a pessoa é um crente de verdade, tem um nome escrito no livro da vida e tem habitação o Espírito Santo na vida dele, não tem condições desse crente ser possesso pelo diabo. Né? Porque aonde está o Espírito de Deus, o espírito do demônio não pode estar no mesmo lugar. E também aqui, a capacidade demoníaca. Quando a pessoa já desenvolveu a capacidade para ser usada e dispõe a isso, já é um escravo, treinado, acostumado, voluntário. Ou seja, é um médium, né, uma pessoa desenvolvida já para ser aí usado pelo diabo. Uns até são chamados de cavalos, né, do modo pejorativo. Então a gente vê isso entre os feiticeiros. Tá? Então a gente vê toda a atuação de Satanás e agora a defesa do crente contra Satanás e os demônios, né? Nós falamos de todas as suas atribuições, os seus feitos, e agora a nossa defesa, né? Diz assim, uma das grandes vitórias que temos com a chegada do Evangelho de Cristo é a autoridade sobre os demônios. Cristo falou, em meu nome expulsarão os demônios. Através do crente que tem autoridade para ministrar por esse poderoso nome. Este é o nome temido pelos demônios, né? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem pelo nome de Jesus. Vou deixar um versículo aqui que fala da defesa do crente contra Satanás e os demônios. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ele fugirá de vós, né? Nós temos que ter essa autoridade. Não somente saber usar o nome de Jesus, mas ter autorização do nome de Jesus, ter comunhão com o nome de Jesus. Né? Você, quando cita o nome de Jesus, você tem que ter Jesus na sua vida como Salvador. Ele coloca autoridade na sua vida. Não basta somente conhecer a Jesus de ouvir falar, mas tem que ter Jesus como Senhor e Salvador. Aí você vai ter autoridade contra Satanás e contra os demônios. Vamos dar sequência agora, né? E finalizar aí falando do anjo do Senhor. Então vamos na sequência e na apostila, finalizando, né? O que seria o anjo do Senhor? Antes da sua encarnação como verbo divino, o Senhor Jesus já se manifestava no Antigo Testamento como anjo do Senhor. No campo teológico, esta manifestação é chamado de teofania ou cristofania. Né? Nós vamos ver aqui, na apostila, cita aí vários casos, né, ele aparece a Abraão, Jacó, aparece também aos filhos de Israel, aos pais de Sansão. Né? Então nós vamos ver aí esse diferencial do anjo do Senhor.
No Antigo Testamento, notamos várias vezes a aparição de um anjo do Senhor, que recebe adoração e fala como se fosse o próprio Deus. Então nós vemos aí que anjo não recebe adoração e ele é um ser criado. Só que não estamos falando de um anjo como um ser criado, e sim como um anjo do Senhor, com letra maiúscula, que indica uma teofania, uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes de vir à Terra como homem, uma manifestação no Antigo Testamento. Então, ele recebe adoração e fala como Deus, né? Ele apareceu a Abrão nos carvalhais de Manre e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Notamos que não era apenas um anjo, mas o próprio Jesus. A expressão meu Senhor em maiúsculo foi utilizada para expressar a importância e a divindade do ser que dirigiu a Abraão. Eu quero deixar também aqui no episódio de Jacó na luta do Vale de Jaboque com um anjo e é abençoado por esse anjo. Nós sabemos que quem abençoa é somente Deus. Então esse anjo tem um diferencial. Após a batalha, ele chama aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus. Devemos frisar que anjos não abençoam, mas Jesus sim, e Jacó foi abençoado. Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Então nós vemos que ele não chama somente de um anjo, mas ele fala, tenho visto Deus face a face. Foi uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, nesta luta de Jacó com o anjo no Val de Jaboque, né? Também o anjo do Senhor aparece a Moisés no meio da sarça. E também, né, nós vemos aqui pela apostila que é possível notar que existem algumas passagens que o anjo do Senhor se distingue do anjo de Deus. Portanto, em algumas passagens, o anjo do Senhor não representa Cristo, mas sim outro. O nome de Deus de Israel estava sobre este anjo para garantir autoridade suprema. Então, uma distinção do anjo do Senhor. Ele é chamado de Deus, ele recebe adoração e ele é visto como Deus, né? Porque não é um anjo, não é um ser criado, mas é o Criador, é uma manifestação de Jesus. Tá? Então nós vemos aqui paralelos entre o anjo do Senhor e Cristo, né? Já finalizando, possui poder para perdoar pecados, representa a face de Deus, né? Então nós vemos aqui que Daniel também, nessa passagem diz assim que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Nota-se que é um anjo, né? Um anjo de Deus com letra minúscula. Então nós vemos aí que seria um agente de livramento este anjo, né? E aqui também o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta e come, porque será muito longo o caminho. Né? No caso aí, fala-se do anjo do Senhor com letra minúscula. Então, meus queridos e amados irmãos, essa foi uma aula que nos trouxe muitas informações a respeito dos anjos, classificação dos anjos, diferença entre anjo eleito, anjos caídos, a origem de Satanás, Satanás e os demônios e também o anjo do Senhor, a manifestação de Cristo no Antigo Testamento chamado de teofania. Espero que isso tenha trazido um aprendizado diferenciado, que nós podemos distinguir agora, né, as verdadeiras classificações e não darmos espaços para a heresia. Por isso, a palavra de Deus, ela traz esse entendimento. Aquele que é aprofundado na palavra de Deus, jamais ele vai trazer uma pregação errada, jamais ele vai trazer um ensinamento errado. Deus abençoe a todos os alunos do CFO EAD e vamos estar aguardando uma nova aula, temos certeza que será também muito proveitosa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.